família, tudo bem? Hoje tá tão frio que eu nem tô com roupa da faculdade, né? Eu tô só com meu cachecolzinho aqui da Corvinal de Harry Potter, que eu amo. Vim falar sobre um assunto que eu prometi no último vídeo, que é sobre o vestibular da Unesp. Sim, eu já tenho um vídeo falando sobre a Unesp aqui com meu amigo Paulo Freire, mas eu queria dar uma visão um pouco mais individualizada de como foi todo esse processo pra conseguir passar nesse meu último ano. Bom, a primeira vez que eu prestei a Unesp foi no final de 2015, então no final do meu terceiro ano do ensino médio, e foi um dos poucos vestibulares que eu prestei. Aquele ano eu só prestei o Enem, a UEL, a FAMEMA e a Unesp. Então fui prestar a prova no final daquele ano e assim, eu sempre fui uma boa aluna na escola e no ensino médio não foi diferente. Então eu tinha uma certa confiança, sabe? E como nunca tinha prestado um vestibular valendo mesmo, não tinha ideia do nível de dificuldade, não tinha ideia nem como que era um dia de prova. Acontece que quando eu prestei a prova da Unesp foi um baita de um desastre. Eu não calculei bem o meu tempo, então ficaram várias questões que eu não consegui resolver e que no final eu tive que chutar mesmo pra não deixar em branco. Fico até em dúvida se não teve alguma questão que eu realmente esqueci de passar pro gabarito ou que não deu tempo de passar pro gabarito, porque eu tava completamente despreparada. Eu lembro que tinha algumas questões de geografia sobre conferências de clima, algumas pra você explicar o que era uma sigla, colocar o ano que aconteceu tal coisa, e eu não fazia a mínima ideia. Então eu fiquei muito nervosa nesse dia, e o meu resultado não foi muito bom, eu acertei 56 das 90 questões daquela primeira fase. Não que seja uma nota ruim, né? 56 de 90 na Unesp não é uma nota ruim, porque com essa nota a gente consegue passar para a segunda fase de vários cursos, mas a gente sabe que medicina é um ponto fora da curva, então assim, as notas são sempre muito altas. Então eu não passei para a segunda fase aquele ano, e eu comecei meu primeiro ano de cursinho falando pra todo mundo que eu nunca mais ia prestar a Unesp. Tinha sido um baque tão grande pra mim ter ido tão mal no vestibular, porque eu tinha aquela falsa impressão de que por ser uma boa estudante no ensino médio, eu com certeza ia ser muito boa no vestibular. Mas a gente sabe que provas do ensino médio, rotina do ensino médio, é bem diferente de uma rotina do cursinho e as provas do vestibular. Existem preparações diferentes, né? A gente tem um direcionamento diferente. Quando você tá no ensino médio, você estuda pra prova, tem a matéria certinha ali, é um professor que você conhece, enfim, é todo um outro ambiente. Enquanto no vestibular pode cair qualquer coisa de qualquer coisa. Então, em 2016, eu não queria prestar, porque eu tava meio traumatizada, assim, de ter ido tão mal de uma primeira vez. Mas por insistência da minha família e também do próprio cursinho, né, eu falei, vou tentar mais uma vez e seja o que Deus quiser. Então eu prestei a Unesp de novo em 2016, então o vestibular de 2017, e eu acertei 73 pontos da primeira fase, que foi exatamente a nota de corte daquele ano. Mas como eu já disse em outros vídeos pra vocês, o vestibular da Unesp é diferente, por exemplo, da USP. A primeira fase, ela conta 50% da sua nota final. Então, por exemplo, nessa primeira vez que eu passei pra segunda fase, eu acertei 73 questões de 90. Esse 73 equivale a uma porcentagem de 81,1%. Então essa é a minha primeira nota. Depois, na segunda fase, a prova de Ciências Humanas, Ciência da Natureza e Matemática e Linguagens vale um total de 24. E a redação vale 28, totalizando 100. É muito difícil, acho que eu nunca vi ninguém acertar 100 na segunda fase. Então, dá aí mais ou menos 80 e pouco, normalmente. Pelo menos pra mim, sempre deu uns 80 e pouco. Nos últimos anos, tá? Porque dessa vez eu não fui muito bem, já vou contar. Daí você junta esses 81,1, que é a porcentagem, mas é a nota da primeira fase, com a nota total de todas as provas na sua segunda fase. Aí você soma e divide por 2 e dá uma nota final. Então as chances de você conseguir ser aprovado na Unesp quando você passa na nota de corte da primeira para a segunda fase é bem pequena. Primeiro por conta dessa conta de ser 50-50%, né? Quanto mais alto você tira, aumenta muito mais as suas chances. E segundo porque a Unesp deixa passar muita gente para a segunda fase. Em média, dá mais de 3 mil pessoas que passam para a segunda fase em medicina na Unesp. Por exemplo, eu em 2016, quando passei pela primeira vez para a segunda fase, passei na classificação 2.593. Mas de qualquer forma eu fui bem mal mesmo na segunda fase, tanto em Ciências Humanas quanto em Ciência da Natureza e Matemática, eu acertei tipo 14 de 24. Em Linguagem eu fui mais ou menos bem, que eu acertei 21. E na redação, que valia 28, eu também acertei 21 e pouquinho, então assim, eu não fui super bem. E a minha classificação final subiu, tipo, pouquíssimo. Eu fiquei em 2.400 e pouco. Realmente não ia dar. Mas foi uma boa experiência, eu me senti super animada de ter passado para a segunda fase da Unesp. Provou que eu tava realmente evoluindo com os anos de cursinho. E aí comecei 2017 focando muito mais para a Unesp. E eu foquei tanto, gente, mas tanto,
que na primeira fase da Unesp eu acertei 83 questões de 90. Sério, a emoção de quando eu corrigi e depois quando saiu o resultado foi tanta que parecia que eu já tinha passado, que eu já tava aprovada. Pra mim foi realmente um marco histórico na minha vida. Eu nunca imaginei que eu acertaria tanto assim no vestibular e eu fiquei muito, muito, muito feliz. E como eu fui muito bem nessa primeira fase, a minha nota final da primeira fase também foi muito boa, que eu fiz 92,2%. Então, dependendo do quanto que eu fizesse na segunda, a minha nota final ia dar bem alta, né? E como eu já tava focada pra Unesp mesmo aquele ano, eu continuei focada. No final do ano, sabe quando ninguém mais vai pro cursinho? Pelo menos funcionava aqui na minha cidade. Você tinha a prova do Enem e depois sumia a galera do cursinho, ninguém mais ia. Os professores continuavam indo porque a gente, em tese, tinha que ter aula até dezembro, mas a partir de outubro já não ia ninguém. Então, o que eu comecei a fazer nessa época? Como eu já tinha corrigido a primeira fase, sabia que eu tinha ido super bem na prova, comecei a treinar a segunda fase e levar para os meus professores do cursinho corrigirem a parte dissertativa. E isso me ajudou muito mesmo. Todos os professores, sem exceção, me ajudaram demais, me deram dicas ótimas. Por exemplo, eu tive professores falando para eu sublinhar a resposta principal, para que quando o corretor abrisse a minha questão, já visse, então, ela já cumpriu o requisito aqui que essa questão pedia. Também nas provas de exatas eu recebi algumas dicas. Você tem que colocar sim os cálculos das questões, mas não precisa colocar todos os cálculos, sabe? Não precisa mostrar exatamente o seu cálculozinho. Coloca o cálculo lá e a resposta. Tá tudo bem. Porque a prova da Unesp é que nem a prova da FAMEM, é um quadrado assim pra você resolver. Por isso que é muito importante você simular as provas anteriores pra você ter essa noção, não só de tempo, mas também de espaço. E aí, eu fui bem na segunda fase, sim. Eu melhorei em todas as provas, mas algumas foram menos do que outras. Por exemplo, em Ciências Humanas eu acertei 15 pontos, que não é muito, então Ciências Humanas realmente era uma vulnerabilidade minha. Mas em natureza e matemática eu aumentei bastante, eu fiz 20,5. Em linguagens eu fiz 22,5. E na redação eu também aumentei os meus pontos. Eu fiz 24,5 do total de 28, então eu realmente melhorei. Então, como eu fui bem na primeira fase, eu passei para a segunda fase na classificação 390, que é muito boa. Já ouvi dizer que essa classificação, ela corresponde ao último colocado naquela quantidade de acertos. Então, a última pessoa na lista alfabética que acertou 83 pontos ocupou uma colocação lá que todo mundo que também acertou 83 ficou na mesma colocação. Só que aquele ano, aparentemente, a prova da segunda fase foi um pouco mais tranquila. E por mais que eu tenha melhorado em algumas provas, não foi o suficiente. E eu cheguei até a cair de colocação. Então, na minha classificação final, eu fiquei em 397. Olha só, eu caí 7 posições. E as minhas chances de passar eram realmente mínimas. E um detalhe importante, no mês de 2017 eu participei de um workshop que a Unesp fez. E foi muito importante pra mim, porque me deu muito ânimo pra prestar a prova, sabe? De conhecer o lugar, conhecer as pessoas. Me incentivou demais, eu fiquei muito feliz de estar lá, me senti super bem. Então eu prestei a prova com muito mais vontade mesmo. E aí comecei meu terceiro ano de cursinho, aquele ano que foi realmente decisivo pra mim em muitos aspectos. E em 2018 eu queria prestar muito a Unesp, queria melhorar muito, já disse em outros vídeos que era meu sonho de princesa passar na Unesp, porque eu já tinha ido conhecer, eu tinha ido no workshop. E por mais que eu quisesse muito passar, eu achava muito, muito difícil eu ir melhor do que eu tinha ido em 2017. Gente, pensa, acertar 83 questões de 90, tipo... Pra mim foi o auge da minha carreira de vestibulanda. Pensar em acertar mais era muito difícil. Mas tudo bem, isso não me impediu de prestar a prova no final do ano e eu prestei com a cara e com a coragem. Aconteceu uma situação que eu acho importante falar pra vocês também. Eu lembro exatamente que nesse dia, enquanto eu tava prestando a prova da Unesp, eu comecei a ficar muito nervosa. Eu tava fazendo as questões lá e daí eu comecei a pensar, meu Deus do céu, ano passado eu acertei 83, eu preciso acertar mais, porque nem assim eu passei. E fulano passou na Unesp, acertou tanto na primeira fase, Senhor Jesus. Comecei a surtar de verdade durante a prova. E aí você começa a pensar tanto que não consegue mais desenvolver o que você tá lendo, o que você tá fazendo. Então eu lembro que eu tava abaixada fazendo a questão e pensando em um monte de coisa. Eu levantei a cabeça, olhei pra frente e falei, Lizzy, para. Para de surtar, para de pensar nos outros, só faz a sua prova. É como se fosse um simulado, você tá preparada pra isso. Só faz a sua prova.
Eu continuei fazendo, assim, as questões sem pensar muito, toda hora falando pra mim, para, relaxa, relaxa. Aquela vozinha interna, assim, da consciência, tentando fazer você voltar ao seu equilíbrio. E aí eu terminei a prova, até que eu tava meio confiante, mas eu realmente fiquei um pouco desestabilizada enquanto eu tava fazendo. Saí da prova, encontrei os meus amigos, e daí começou um monte de gente falar da questão e não sei o que, e eu voltei a ficar nervosa de novo. Porque tinha umas questões que todo mundo tinha colocado uma resposta e eu tinha colocado outra. E eu falei, meu Deus, não é possível. E tinha algumas coisas que eu tinha certeza que eu tava certa, sabe? Mas aí eu comecei a realmente duvidar de mim. Enfim, fiquei super ansiosa pra na hora que eles soltassem o gabarito pra eu corrigir se eu tava certa ou não sobre aquelas questões. E aí eu lembro que depois do vestibular eu sempre ia pra casa da minha avó, então eu fui pra casa da minha avó, minha família tava lá, saiu o gabarito e eu comecei a corrigir. Fui corrigindo e tal, vi que eu tinha acertado aquelas, que eu tinha achado que eu tinha errado. E aí eu comecei a ver que tinha muito pouco erro. Foi mudando, assim, a minha sensação de nervosismo pra esperança, talvez. E no final, daquela primeira vez que eu corrigi, eu achei que eu tinha acertado 83 de novo e eu tinha ficado muito feliz. Eu comecei a pular, comecei a gritar, falei, meu Deus, é um milagre. Só que na hora que eu cheguei na minha casa, que eu realmente parei, sentei pra corrigir, eu vi que eu tinha acertado uma a mais. Eu tinha acertado 84 de 90, sendo que no ano anterior eu tinha feito 83. E, meu Deus, aí sim parecia que eu tinha passado. Eu chorei, abracei a família. Fiquei muito animada, porque eu senti que eu tinha mais chances, né? Tipo, a minha nota aumentou de um ano pro outro, de 92,2 para 93,3. Uma diferença mínima, mas que dá muita diferença no final, e eu sabia disso. E também de ter sido uma vitória pessoal, né? Eu tinha alcançado um marco no ano anterior que eu achei que eu nunca ia bater, e eu consegui bater. Então, já foi uma coisa que valeu muito a pena. Eu me preparei para a segunda fase, eu já vinha me preparando ao longo de todo o ano. As minhas notas, algumas aumentaram, algumas diminuíram, mas assim, foi uma média boa, sabe? Tanto em ciências humanas quanto em ciência, natureza e matemática eu fiz 18,5. Em literatura eu fiz 19,5. Em redação eu fiz 25,455 de 28. Eu falei com mais detalhes as minhas notas também no vídeo sobre as minhas notas. Lembrando da classificação, como eu fui bem na primeira fase, eu passei para a segunda fase em 245. Olha, foi uma diferença de 1 ponto. Tudo bem que as provas foram bem diferentes uma da outra, mas o ano anterior eu tinha ficado em 390 e nesse ano eu fiquei em 240, então assim, já era um passo bem grande. Quando saiu o resultado, eu realmente esperava que eu tivesse ido melhor, mas eu tava meio assim porque eu lembro que no dia da prova eu errei em matemática de um jeito. Porque eu não consegui fazer bem a parte de matemática, eu também fiquei nervosa. Também não achei que eu tinha ido muito bem em redação, apesar de tudo, mas em comparação aos outros anos eu realmente melhorei bastante em redação. Só que tinha alguma coisa em mim que falava que, apesar de eu estar esperançosa e de eu querer muito, não tinha dado certo ainda. Então, quando saiu o resultado, eu vi que eu tinha ficado na posição 119. E aí, fiquei na lista de espera. Não passei na primeira chamada, não passei na segunda, demorou muito pra eu passar na Unesp, foi a última que eu passei mesmo. Eles mandaram uma mensagem de texto pra mim e também um e-mail pra mim falando que eu tinha sido aprovada em não lembro qual chamada, mas ainda assim, sabe, ter passado na Unesp foi muita realização pessoal, porque foi uma coisa que foi se construindo com o tempo. Desde a primeira vez que eu prestei vestibular, eu já tava prestando a prova da Unesp e foi muito difícil aquela primeira vez, né? Foi um baque pra mim eu ter ido mal. Então, ter realmente conseguido passar e depois de tudo que eu idealizei no meu segundo ano de cursinho, que eu ia entrar pra Unesp, foi realmente muito gratificante. Eu sou muito grata de ter passado lá. Assim como a USP, a Unesp não estava na minha trajetória, não estava na minha história, mas ainda assim faz parte de mim. E eu tenho muito sonho mesmo de ir pra lá um dia, fazer alguma coisa depois que eu terminar a faculdade, ou então até antes de conhecer. Enfim, gente, minha trajetória com a Unesp foi isso. Acho importante eu vir contar aqui pra vocês também, pra vocês verem que não é uma coisa que aconteceu do dia pra noite, foram anos e anos de evolução, de preparação, mas também de frustração. Você não acorda um dia e simplesmente consegue resolver uma prova de vestibular. Eu imagino que seja o sonho de muitas pessoas, porque é uma faculdade excelente, então eu espero que com esse vídeo vocês se sintam motivados a continuarem tentando. Por mais que pareça impossível acertar um ponto a mais de um ano para o outro, o impossível acontece. Aproveito o final do vídeo para convidar vocês a me seguirem no Instagram, porque eu sempre tô postando coisas lá. Eu converso com vocês pelos stories, também respondo sempre muitas mensagens. Então era isso. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar o vídeo. Eu espero de verdade que eu tenha ajudado vocês de alguma forma e que eu continue ajudando vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!